começo, aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Hoje eu venho falar daquele que é o maior líder da história. Hoje eu venho falar daquele que se entregou por nós. Hoje eu venho falar daquele que não olhou para a nossa aparência, mas sim olhou para o nosso coração. Hoje eu venho falar daquele que tomou os nossos sofrimentos, as nossas culpas, as nossas causas. Hoje eu venho falar daquele que é o maior líder, aquele que esteve entre nós, mas nós não o recebemos, daquele que habitou no meio de nós, mas nós não o compreendemos. Hoje eu venho falar daquele que é a luz, daquele que é a palavra, daquele que esteve com Deus, aquele que é Deus. Hoje eu venho falar daquele que é Deus, se fez de homem para habitar no meio de nós. Hoje eu venho falar daquele que levou todas as nossas enfermidades, levou todas as nossas dores e doenças. Hoje eu venho falar daquele que não se importou com o que nós fizemos, que não se importou com o que nós somos, daquele que não olhou para o exterior, mas sim para o interior. Embora que muitos interiores têm podridão, têm sujeira, têm muita poeira, mas ele tem o poder de transformar, mudar vidas. Uau! Hoje eu vou falar daquele que é Cristo. Cristo Rei, aquele que é Rei, aquele que é o melhor e maior professor do mundo, aquele que não precisou ir numa escola, aquele que não precisou sentar numa cadeira para aprender. Ele nasceu com a sabedoria. A sabedoria é Ele é Deus. Uau! Hoje eu venho falar de Cristo Jesus, que é o nosso maior professor do mundo, do nosso educador, do nosso Pai, o nosso Abba, o nosso protetor, o nosso provedor. Uau! Hoje eu venho falar do maior líder da história, aquele por onde passava, vidas eram transformadas. Aquele por onde ele passava, doenças desapareciam. Aquele onde ele passava, mortos eram ressuscitados. Daquele onde colocava a planta do seu pé, o mal não prevalecia. Até hoje não prevalece. Aquele que tem o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Sim, maior do que aquele que está no mundo é porque ele vive em nós. Daquele que vive em nós, daquele que mora no nosso interior, daquele que conhece o nosso secreto, daquele que sonda o mais profundo do nosso coração. Até aquilo que nós desconhecemos em nossas vidas, ele conhece. Uau! Hoje eu venho falar do Criador de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra e tudo que há na terra e debaixo da terra. Hoje eu venho falar do maior líder da história, daquele que enfrentou levantes, que enfrentou potestades, que enfrentou tempestades, que andou por cima da água, que andou por cima de todas as coisas, que enfrentou as tentações do inimigo, aquele que expulsou a presença do inimigo da vida de todo aquele que chegava até ele. Hoje eu venho falar do maior líder da história, aquele que multiplicou vidas, porque aquilo é vida. Uau! Hoje eu venho falar de Cristo Jesus, que não se importou com a nossa aparência, não se importou com o que nós somos. Ele veio com um propósito cá na terra. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos livrar da mão de todos aqueles que estavam dispostos a nos condenar. Ele veio para nos dar uma nova vida. Ele veio para nos dar uma nova chance de viver, de sermos melhores e de fazermos diferente. Ele veio restaurar a nossa fé. Ele veio restaurar a nossa saúde, veio restaurar a nossa família. Ele veio restaurar tudo aquilo que estava perdido em nossas vidas.
Sim, hoje não vou falar de nós, hoje não vou falar de uma outra pessoa ou de um outro personagem da Bíblia, não. Hoje vamos falar da personagem principal, hoje vamos falar do ator principal da história, hoje vamos falar daquele que é o protagonista da história, aquele que é Cristo, Cristo Rei. Ele é rei, sim, ele é rei que está acima de todos os reis, ele é o Senhor acima de todos os senhores, ele é Jeová, ele é Jeová Sabaote, ele é Jeová Sirré e Jeová Rafá, Jeová da cura, Jeová da vida. Uau! Hoje vamos falar de Cristo. Cristo Rei. Aquele que carregou a nossa cruz, aquele que se entregou por nós, levou as nossas acusações. Ele não se importou com o que ele ia enfrentar, com o que ele ia passar. Ele não se importou com isso, porque ele veio com um propósito de nos salvar. Pelo amor e a misericórdia de Deus, hoje nós temos vida e vida com abundância. Hoje eu venho falar do maior líder da história, que é o nosso autor, o autor da nossa história. O maior líder da história. O maior líder da história tem poder sobre todas as coisas, sobre todo o mundo. Ele esteve entre nós, ele habitou no meio de nós e ele se fez um de nós. Sim, ele mora em nós até hoje. O maior líder da história, ele esteve no meio de nós, mas nós não o entendemos, não o compreendemos. Nós simplesmente criticamos. O maior líder da história, ele perdeu o seu lugar para nos dar lugar com ele. Ele é Jesus. Jesus tomou a sua missão sem se importar se seria fácil ou difícil. Ele simplesmente veio até a terra e cumpriu o seu propósito na vida de cada um. O maior líder da história fez das pessoas menos desacreditadas se tornarem as pessoas mais importantes. Ele fez do pouco, pegou o pouco e lapidou e fez se tornar o muito. O maior líder da história, ele fez de 12 jovens com graves problemas de personalidade em mentes brilhantes. Uau, Cristo! Cristo pegou 12 jovens que foram os seus discípulos, que tiveram ou foram homens de graves problemas de personalidade. E ele fez se tornar pessoas de mentes brilhantes. Então, quer se tornar uma pessoa de sucesso? Quer se tornar um líder? Aprenda com ele. Aprenda com o melhor e o maior líder de todos os tempos. Ele é Jesus, o maior e o melhor líder de todos os tempos, de toda a história. Amém. Beijos da pequena Dor. Fiquem com a paz do Senhor. Em nome de Jesus. História.